Bom, então antes de nós abrirmos essas imagens, vamos entender um pouquinho a diferença delas para uma imagem RGB normal, um JPEG, que a gente está acostumado a trabalhar, né? Normalmente uma imagem colorida, ela tem 3 canais, tá? Então esse primeiro é o que nós chamamos de red, o segundo é o green e o terceiro é o blue, tá? E a combinação desses 3 canais é que vai nos dar uma imagem colorida como essa aqui. Tudo bem? E como é que isso é armazenado dentro do computador? Bom, cada uma dessas imagens é uma matriz. Então eu tenho a matriz do vermelho, a matriz do verde e a matriz do azul. E essas matrizes, elas são combinadas em uma terceira dimensão. Tudo bem? Então, a dimensão 1 são as linhas, é o número de linhas, nosso n. A dimensão 2 é o m e a dimensão 3 são cada um desses canais, o que nos dá, no final das contas, uma matriz do tipo n por m,3, tá? Onde esse último 3 aqui são as 3 bandas que nós temos na imagem. Essas imagens que a gente vai trabalhar no dataset, as imagens multiespectrais, elas não têm apenas 3 bandas, né? O que acontece é que essas imagens, a gente vai ver, elas têm aqui diversas outras bandas que são capturadas em outros comprimentos de onda, tá? Essa é a característica das imagens de satélite. Bom, com as imagens já baixadas e descompactadas, a gente pode ver aqui no File Explorer do Google Colab os 4 diretórios que eu comentei anteriormente, né? Então, onde estão as cenas para treinamento, as máscaras que são as nossas referências, as cenas de validação e as máscaras de validação. Então, os 4 diretórios estão aqui. O que vamos fazer agora? Para a gente poder abrir essas imagens, a gente vai precisar de um pacote específico que chama raster-io, que é de input-output. Então, a gente vai dar o comando pip install raster-io. Bom, uma vez instalado o raster-io, vamos importar as bibliotecas que a gente vai utilizar. Então, vamos importar o xarray, vamos dar o nome de xr, e apenas para facilitar, vamos importar também o path. Tá, vamos importar essas 2 bibliotecas. Vamos chamar de root o nosso diretório raiz, de onde estão as imagens, e aqui eu vou criar um objeto do tipo path, apenas para facilitar. E vamos agora pegar todas as imagens em uma lista. Tá? Então, todas as imagens de treinamento, vamos fazer dessa forma. Vamos criar uma lista. As imagens estão no root /tra sim. E para pegar essas imagens, a gente vai usar o globalization, onde a gente passa qual é o pattern, o padrão que a gente quer buscar. A gente quer buscar tudo, .tif. Isso deve nos dar uma lista com, a gente vai ver a quantidade de imagens nesse resultado aqui, tá? 64 imagens. Bom, dessa forma fica fácil para a gente pegar, por exemplo, a primeira imagem, ela vai estar com o índice igual a 0, e se a gente quiser abrir, a gente vai usar o xarray, a função é open raster, porque são imagens raster, e eu vou pegar o primeiro item da minha lista. E eu vou passar isso para a variável chamada imagem, e vamos mostrar essa variável imagem. Bom, então aqui está a nossa imagem já carregada na memória. Tá? A gente pode ver o número de linhas, o número de colunas e, como eu tinha falado anteriormente, o número de bandas, que são 6 bandas.
Observe apenas que ao invés de nós estarmos com n por 6, como a gente gostaria, normalmente essas imagens TIFF elas vêm com o número de canais antes. Então estamos com 6 por n por n. Mas isso não tem problema, a gente vai alterar isso na hora de mostrar a imagem que a gente carregou. Tá? Como é que a gente vai mostrar essa imagem? Para mostrar essa imagem, nós vamos utilizar o pacote matplotlib. Então vamos importar o matplotlib.pyplot como PLT. Os dados da imagem eles estão dentro da propriedade .data, então se eu dou image.data, eu vou ver que temos o array com os valores, tá? Então isso aqui é muito importante, nós vamos usar isso para poder dar o display. E agora uma outra coisa importante é a gente saber onde estão os canais R, G e B da minha imagem. Então se nós viermos aqui no GitHub do dataset, tá? Aqui abaixo de dataset, abaixo de performance, nesse passo 2, em como usar o dataset, a gente vai ver que ele diz que as bandas correspondem, ou os canais correspondem às bandas 2, 3, 4, 8, 11 e 12. Bandas 2, 3 e 4, no caso do Sentinel-2, se nós formos olhar na documentação do Sentinel-2, a gente vai ver que é azul, verde e vermelho. Tá? Então a primeira banda do dataset é azul, a segunda banda é o verde e a terceira banda é o vermelho. Tudo bem? Então, voltando aqui na nossa imagem, se eu posso dar um shape, né, que é apenas para ver a questão das dimensões, então tem 847 linhas, 868 colunas e os 6 canais, como a gente viu anteriormente. Se eu quiser acessar as primeiras bandas, eu vou até anotar aqui para ficar mais fácil. Então, o 0, que é o primeiro, vai ser o blue, o azul, o 1 vai ser o verde, e o 2, o vermelho. Tudo bem? Então, se eu quero pegar vermelho, verde e azul para fazer o RGB nessas imagens, eu posso pegar no sentido inverso, primeiro o 2, depois o 1 e por fim o 0. Se eu fizer isso, eu vou ter um resultado que é apenas uma parte do meu array de 6 bandas com as 3 bandas que eu quero. Vamos mostrar o shape. E o resultado está lá, 3 e tal. O que a gente precisa agora corrigir? Para o matplotlib, a gente precisa que o 3 esteja em último. Como é que nós vamos fazer isso? A gente vai usar o comando transpose. Então, para ficar mais fácil, a gente pode passar esse conteúdo para uma variável chamada arr, de array, transpose. Agora a gente bota a ordem das dimensões que a gente quer. Ou seja, a gente quer que o 0, né, que era a primeira dimensão, que ela vá para a última dimensão. Então eu vou pular ele, eu vou botar 1, 2 e 0. Dessa forma, se eu pedir o shape desse resultado, as 3 dimensões RGB estão na última coluna do jeito que a gente imaginava. Tudo bem? Agora a gente já pode fazer um emShow, né, do matplotlib para mostrar uma imagem, onde a gente vai passar esse mesmo comando que a gente deu anteriormente com o transpose, não podemos esquecer. Outra coisa importante, nós vamos dividir esse valor por 10.000, porque se nós formos ver o resultado do array, vou só botar aqui numa outra coluna aqui em cima, ponto data, os valores não são números reais, são valores inteiros. E a escala do Sentinel-2 é 1 a 10 a 4, ou seja, a gente tem que dividir esses valores por 10.000 para chegar no valor de reflectância que a gente quer.
Fazendo isso, a gente consegue ver a imagem está um pouco clara ainda, porque os nossos valores estão muito baixos. Então a gente pode botar um brilho que a gente define. Normalmente eu uso o fator de 3, apenas para facilitar a visualização dessas imagens. Tá? Então aqui é a primeira imagem. Bom, vamos fazer agora o mesmo procedimento para as máscaras que a gente fez para as imagens, apenas ver como abrir uma máscara. Vamos até copiar essa linha de comando. Ao invés de cena, o diretório é truth. Em vez de imagens, vamos pegar as máscaras, vamos ver o tamanho corresponde. E para abrir a gente vai usar exatamente o mesmo comando do xarray. Tá? A única substituição que vamos fazer é que em vez de imagens, vamos carregar a máscara. Bom, uma vez carregada, a primeira coisa que a gente pode observar é que ao invés de 6 bandas, eles têm apenas uma banda, o que está correto. Essa banda vai nos indicar com 0 onde não é água e 1 onde é água. E outra coisa que a gente observa é que as dimensões Y/X são diferentes. Por que são diferentes? Porque a gente deveria pegar de acordo com o nome, para pegar exatamente a mesma máscara, ou a mesma máscara correspondente à imagem. Nós não fizemos isso. A gente pegou apenas pelo índice. Se nós olharmos a primeira imagem, é de junho de 2019, 7 de junho de 2019. E se a gente olhar o primeiro arquivo das máscaras é diferente. Então, correto para a gente pegar exatamente a mesma, depois a gente vai fazer isso de forma geográfica, então a gente não vai precisar se preocupar com isso. Aqui vamos fazer apenas uma coisa mais simplificada. A gente vai aqui em cima, quando a gente carregou as imagens, a gente vai fazer o seguinte: vamos colocar as máscaras, carregar as máscaras no mesmo momento. Tá? Aqui apenas para a gente checar que tem 64 e 64, tudo bem. E vamos ordenar tanto as imagens quanto as máscaras, de tal forma que eles tenham os arquivos ordenados por nome, e dessa forma o 0 vai ser o mesmo arquivo ou a mesma cena, tanto das imagens quanto das máscaras. Vamos reabrir. Não tem problema, a gente reabre aqui, vamos ter uma imagem diferente, a gente não precisa importar. Vamos apenas fazer de novo esses comandos do array, do transpose, do brightness. A gente tem uma imagem agora diferente. Não precisamos mais abrir as máscaras, que já foi aberto. Esse é o arquivo das máscaras. E esse, para visualizar, vai ser mais fácil do que as imagens. A gente não precisa fazer transpose, nada disso. A gente só vai precisar dar um comando imshow nos dados e a gente vai dar squeeze, que é para acabar com aquela dimensão, aquela primeira dimensão, aquela banda 1 aqui. Quando eu dou squeeze, isso aqui some. Eu vou ficar apenas com uma imagem dessa forma. Aqui não dá para ver, aqui na verdade o amarelo é onde está o valor 1 e o roxo onde está 0, o amarelo é onde tem água. Para isso ficar mais visualmente melhor, a gente pode passar um color map blues. E aqui a gente tem exatamente a máscara correspondente a essa imagem. Então, na próxima parte, a gente vai ver como abrir isso dentro do TortDio de forma geográfica, tá? Da forma correta. A gente vai criar um dataset geográfico dentro do TortDio. Bom, mas isso fica para a próxima aula.